Nós hoje vamos juntos mergulhar em Lucas 15. Lucas 15 contra 3 parábolas. Jesus começa falando, nessa palavra, sobre a ovelha perdida. Eu amo como Jesus ele comunica de uma maneira muito clara. Ele se tornava acessível à linguagem de cada um de nós. Jesus fala na língua que eu e você entendemos. Muitas vezes nós ficamos em crise com nomenclaturas, com trejeitos, com maneiras, porque nós precisamos conhecer termos. Eu digo porque eu venho de uma formação jurídica, então nós temos nome para tudo. E muitas vezes as pessoas ficam tentando entender o que é. Você já teve essa experiência, se você não é da área, de um advogado ligar para você? Até que ele diga, deu a sentença, você entende. Mas e quando ele começa a dizer para você, bem, nós temos um recurso para entrar. Havia uma ação de improbidade. E deixa eu te falar uma coisa, nós estamos aqui com uma demanda extra. Afinal de contas, o juiz entendeu isso e aquilo. E você fica pensando, por favor, traduz. Ou quando alguém da área da medicina chega para você e diz, bem, nós vamos que eu CID, JL, não sei o que lá. E você fica tentando entender o que é aquilo. Chega alguém da área da computação e começa a te dizer termos sobre como aquilo pode ser desenhado de uma maneira diferente, porque aquele algoritmo. E muitas vezes nós imaginamos que Deus está escondendo algum segredo em algum lugar, que nós vamos precisar desvendar, e vai ser muito difícil para reconhecer qual que seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas não é assim que funciona. A palavra diz que Deus tem tesouros, mas que esses tesouros são revelados a mim e a você. É a honra dos reis descobrir. Por que ele fala dos reis? Porque lá no Novo Testamento ele vai dizer que eu e você somos embaixadores de Cristo, realeza, sacerdócio. Então as coisas de Deus são dadas a conhecer a homens e mulheres espirituais. Como eu entendo que Deus quer para mim? Quanto mais eu conheço quem Ele é. Você sabia que a maior declaração de amor não são palavras? É a memória. Memória? Eu trouxe isso aqui porque eu lembrei de você. Eu fiz essa comida sem manjericão porque você não gosta. Eu comprei aquele suco que é o que você sempre toma. Então, o amor dito, ele é só uma frase de efeito, mas o amor vivido, ele aparece nos comportamentos. Quando eu faço ou deixo de fazer alguma coisa, porque eu amo aquela pessoa. Então, Jesus, ele basicamente chegava para as pessoas e ele contava de maneira clara princípios profundos. Todas essas 3 parábolas aqui, elas vão falar sobre o sentido de o amor de Deus no lugar de perda. O amor de Deus no lugar de abandono da fé. O amor de Deus no lugar de dificuldade. O amor de Deus no lugar desafiador. Então ele começa falando de uma ovelha perdida. Aí depois ele fala da dracma perdida. E por fim ele vai falar de um filho perdido, que era o filho pródigo. E muitas vezes talvez você ouviu o filho pródigo, o pecador. Porque é muito mais fácil alguém pregar para você sobre o filho pródigo, o pecador, do que assumir que muitas vezes também pode ser o irmão mais velho que não celebra o retorno. Se é a primeira vez que você está ouvindo esses termos, eu vou fazer um breve resumo para todo mundo estar na mesma página. Combinado? Basicamente é o seguinte. A palavra traz a história da ovelha perdida. Então Jesus comunica para o povo da maneira que todos entendem. Então Jesus, quando fala com você, ele não vai usar um termo erudito. Ele vai falar na linguagem daquilo que funciona para você no teu dia a dia. Talvez ele use termos diferentes para pessoas diferentes. Quando você lê o Senhor é meu pastor e nada me faltará, para uma pessoa significa uma coisa, para outra é outra. Mas a palavra permanece a mesma, porque ele é o bom pastor e nada faltará. De vez em quando não falta nem a luta que a gente precisa para desenvolver o nosso caráter. Para um, que nada faltará, pode ser a paz que está procurando nessa estação. Para outro, pode ser a necessidade do dia a dia, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E talvez você passe momentos diferentes e a mesma palavra te diga coisas diferentes. Porque uma coisa é certa, ele continua falando. A Bíblia é um livro que foi escrito há 2025 anos atrás, mas ele continua sendo mais atual do que o jornal de amanhã. Então muitas vezes você vai passear na Bíblia e o Senhor vai falar com você de maneiras diferentes. O que é isso? Se chama revelação. É o que eu conheço da Bíblia quando eu leio o Espírito de Deus que habita em mim.
discerne isso aí, entende o que Deus está me dizendo ali, e aquilo se torna uma coisa prática para o meu dia a dia. Então eu uso aquilo, peraí, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Gente, peraí, porque eu estou sem paz? E aí você começa a entrar naquele lugar o quê? De dependência, de paz e de confiança. Você troca murmuração por adoração. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Num lugar alto eu não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ter fenômenos pra crer em ti. Não troco minha comunhão pelo prazer de te adorar. Palácios, riquezas, como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai te adorar, é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra de amar em meio às tentações. É mais que estratégia, é mais do que uma estratégia. Esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Pronto, Deus falou comigo, revelou, eu ativei minha fé, mudei a perspectiva. Me diz agora, se tu está pensando na falta ou no Deus que passa no deserto contigo? Porque quando a Bíblia fala, e eu sou cheia do Espírito, essa revelação muda o meu comportamento. Não é o meu comportamento que gera uma revelação. Eu posso me comportar como um adorador, como uma adoradora, como um crente, como um apaixonado e não ser. Porque comportamentos são emocionais, mentalidades são espirituais. E quando eu mudo minha mentalidade, eu mudo o quê? A minha emoção. E minha emoção ajusta o meu comportamento. Você está comigo? E aí, quem gosta de destrinchar a Bíblia hoje? Vamos embora? Então agora você já entendeu como funciona a mentalidade, não é verdade? Como funciona a revelação e como eu ponho isso em prática. Então tem gente que fica preocupada em quando aquela pessoa que conheceu Jesus agora vai mudar a roupa. Tô nem aí. Sabe por quê? Porque quando a pessoa entende o seu valor e o amor de Cristo por ela, dentro dela a mentalidade muda. Então o comportamento, a conduta vai ser o quê? Um pós. Nenhuma mudança boa é sustentada por um comportamento, mas é sustentada por uma revelação em Deus que transforma a minha mentalidade. Amém? Então quando você tiver dificuldade numa área, puxa, eu tô caindo tanto nisso. De novo eu tô fazendo isso, de novo eu tô murmurando. Aí você começa a mudar a sua mentalidade. Você começa a dizer assim mesmo, vem cá. Quando eu estou murmurando, não é que eu não estou adorando, não. Eu estou adorando, mas eu não estou adorando a Deus. Eu estou adorando ao diabo, eu estou adorando o meu problema. Eu estou adorando a minha condição. E tudo aquilo que eu falo, eu me torno. A Bíblia me diz isso. Então eu estou me tornando a murmuração que eu pratico todo dia. Então eu estou o quê? Chato, chata, mal-humorado, irritadiço e uma péssima companhia. Quero ser isso? Não quero, Senhor, me ajude. Pronto. A palavra fala em Provérbios 8 que a sabedoria é dada àqueles que clamam nas ruas, que se você bater, você vai encontrar. Então, qual é a distância entre a minha mudança e o meu hábito antigo? O quanto eu bati na porta de Deus e disse, Senhor, eu preciso ser transformado. Senhor, eu preciso ser restaurado. Senhor, eu preciso começar a te adorar. É quando eu sei que a minha alma vai começar a se agitar aqui dentro de mim, que eu quero falar, ai, povo chato, aí eu me seguro.
E eu faço o quê? Senhor, obrigada, Pai, porque eu tenho uma chance de ter comunhão com o povo. Obrigada, Senhor, porque enquanto eu estou caminhando com os irmãos, eu estou perdoando. Obrigada, porque quando alguém tromba em mim, eu tenho a chance de dizer, tudo bem, eu te perdoo. Obrigada, Senhor, porque você está desenvolvendo em mim as características que eu preciso para sustentar o chamado que você tem. Porque se eu for murmurador, eu não vou poder adorar no altar. Se eu for murmurador, eu não vou poder pregar a palavra. Senhor, se eu for murmurador, eu não vou poder gerar mudança na vida de ninguém. Se eu for murmurador, a minha casa vai ser pesada, não vai ser cheia da glória. Senhor, obrigada, porque todos os dias o Senhor está desenvolvendo em mim o caráter que eu preciso para o tamanho do chamado que você tem. Tá apertado aí? Fica tranquila. Quanto mais Deus aperta, mais Ele está extraindo o teu melhor. Tudo vai passar e esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Então, vamos juntos agora. Quando nós olhamos para essa realidade, nós vemos uma parábola que diz que o pastor deixou segura 99 ovelhas e foi atrás de uma perdida. E ele resgata aquela ovelha e traz ela de volta para o local. A Bíblia fala de uma mulher que perdeu uma dracma. O que era dracma, gente? É o equivalente a uma moeda. Uma moeda de ouro. E as dracmas eram meio ali de troca monetária, né? De dinheiro. E aquela dracma tinha um valor específico. Se você pesquisar no Google, você acha quanto ela vale em dólar. E essa mulher perdeu a dracma. E a Bíblia fala que ela passou o dia procurando a dracma. E ela levantou o sofá. E ela varreu a casa. E ela arrumou tudo. Meu amor, quando uma mulher estiver braba fazendo faxina, não provoque ela. Ela está resolvendo alguma coisa que se não é fora, é dentro dela. E aí aquela mulher estava desesperada por aquela dracma. E a Bíblia fala que ela acha aquela dracma e ela se alegra. E quando o pastor acha aquela ovelha perdida, ele se alegra. E aí entra numa última história. Olha como é isso. Certo homem tinha 2 filhos. E o mais jovem um dia disse ao pai: pai, me dá a parte dos meus bens que eu tenho direito. E ele dividiu-lhes o que era seus haveres. Poucos dias depois, o filho jovem ajuntou tudo, partiu para uma terra distante e desperdiçou. Fala aí comigo, desperdiçou. Ele desperdiçou todos os seus bens com uma vida desordeira. Desordem não é de Deus. Todo lugar de desordem na sua vida é um lugar de desperdício. Seu armário está desordenado, desperdício. Sua mesa de trabalho está desorganizada, desordenada, desperdício. Sua alma está desordenada. Como que alguém com a alma em caos põe em equilíbrio o mundo à sua volta? Sua despensa está desorganizada, está desordenada. Desordem. E é muito desafiador a gente entender isso. Porque nós achamos que bagunça é só bagunça. Não, bagunça é um chamamento ao caos em outras áreas da nossa vida. Deus é um Deus sobrenatural que se manifesta no natural. Seu carro é desordenado, Deus não pode te abençoar com um carro novo. Por quê? Porque você tem que ser fiel no pouco, para no muito Deus te acrescentar. Tem poeira, você não trata... é só um. Fica sem, você vê a falta que faz. Então, tratar com zelo, tratar com ordem, eu falo, porque todos nós temos desafio. Para mim é um desafio sempre vigiar. Onde que está desordenado? Porque eu tenho que organizar. Porque eu sou alguém que naturalmente sou fluida. Muito fluida. Eu brinco que quando eu casei com o Jonatas, eu era uma caixa de lápis de cor misturado para produções artísticas. Ele chegou lá e pôs eles em degradê. E minha vida melhorou muito. Minha irmã está aqui que não me deixa mentir, eu já contei essa história. Eu noiva, fui arrumar um armário. Quando nós chegamos no apartamento que nós vamos morar e abre o armário, minha irmã olha para mim e faz: tu tá lascada. Porque o armário dele estava em ordem de cores, tamanho de manga de camisa. As cuecas eram dobradas, parecendo umas tapioca. As meias dele tinham um jeito de dobrar. Eu disse: Senhor, o que eu trouxe para a vida dele? A alegria. E o que ele trouxe para mim? A organização. Então a nossa vida passa por esse processo. Então veja só, a Bíblia diz que havia desordem e desperdício. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. E ele foi, juntou-se a um dos cidadãos daquela terra
E a ele enviou seus campos para alimentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam. E nenhum homem lhe dava nada. Tem hora, gente, que a pessoa está vivendo a situação por escolha pessoal. E às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Mas Deus não tinha um compromisso de matar a fome daquele homem. Deus tinha um compromisso de levar ele de volta para casa. Você vai ver. E ele caindo em si, finalmente, irmão, glória a Deus, ele caiu em si. Disse: quantos dos servos dos meus pais têm pão suficiente e de sobra? E eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei para o meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra ti e contra o céu eu pequei. E não sou mais digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus servos. Tem hora que você está assim, não está com Jesus, Senhor, o negócio está tão apertado. Está tão desafiador. E ele se levantou e foi para o pai. Mas ele estando ainda longe do caminho, o seu pai o viu. Longe ainda do caminho. Seu pai o viu e teve compaixão. O que é compaixão? É o meu coração na dor do outro. E correndo, lançou-lhe ao pescoço, o abraçou e o beijou. Deixa eu perguntar aqui, quem tem gente longe da presença do Senhor por quem você está orando? Levanta a tua mão aí. Se essa pessoa entrasse hoje correndo na igreja, o que você ia fazer? O desespero da gratidão. O coração da gente, né? Começa a dizer assim: Senhor, eu creio. Eu creio na conversão, Pai, dessa pessoa. Eu creio na volta para os teus caminhos. Eu creio, Senhor. Tu és o Deus que tira o filho pródigo da lavagem de porco. Quanto mais essa pessoa desse lugar de solidão da tua presença. Deus ainda é um Deus que responde orações. Deus é um Deus que ainda resgata pessoas de lugares difíceis. Deus não parou de trabalhar. Ainda que você não veja, Ele está trabalhando. Ainda que não sinta, Ele está trabalhando. Teu Deus está no controle. Teu Deus está no controle. Ele ainda trabalha em silêncio e Ele continua trabalhando. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, eu não sou mais digno de ter chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei a melhor veste, vestiu, põe um anel, põe um calçado, e trazei um novilho cevado e matai-o. Comamos e nos alegramos, porque o meu filho estava morto e agora vive, estava perdido e foi achado. E eles começaram todos a se alegrar. Mas, ora, o filho mais velho estava no campo e, vindo-se aproximando de casa, ouviu músicas e danças. Chamou uns dos servos e perguntou: o que significam essas coisas? E ele lhe disse: teu irmão chegou, teu pai matou um filho cevado, ele recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto o pai saiu, veio mimizento. Ela vai o pai, o filho acabou de voltar. Vamos lá, vamos resolver o outro, vamos resolver o bicudo. Quanto que tá o metro do bico, né? E o pai saindo. Meu Deus, que paciência. Que paciência. Que amor é esse? Jesus, que amor é esse? Jesus, que amor é esse? Que me conquistou, que me resgatou. Jesus, que amor. Ai. Jesus, que amor é esse? Senhor, Jesus, que amor é esse? Que me conquistou, que me conquistou. E ele se irritou e o pai foi atrás e lhe rogava. O pai lhe rogava. E ele respondendo disse ao pai: eis que eu te servi há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Eita, bicho petulante. Mas vindo esse teu filho, não era irmão dele, esse teu filho
que desperdiçou bens com prostitutas, tu mata-lhes o novilho cerrado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo. Tudo que eu tenho é teu. Mas era necessário festa e regozijo, porque o teu irmão estava morto e vive. Tinha se perdido e foi achado. Lucas 15, do versículo 1 a 2, diz o seguinte: que quando Jesus, antes de contar essas parábolas, ele diz assim: olha, aproximou-se Jesus dos publicanos e pecadores para ouvir. Isso é, gente como a gente. E os fariseus e escribas, enquanto ouviam, murmuravam. Quem é esse? Será que pode vir algo bom de Nazaré? Que história é essa? Por que deixar 99 ovelhas e buscar uma? Jesus, na verdade, ele estava ensinando aqueles que havia espaço para voltar para o colo do Pai, mas estava ensinando algo mais poderoso àqueles que se diziam crentes de longa data. Se alguém puder me dar outro microfone. Aquelas parábolas eram não só um ensinamento a homens e mulheres, mas eram uma resposta a uma murmuração dos religiosos. Jesus estava dizendo a ele: olha, vocês estão criticando, vocês estão murmurando, porque eu estou indo atrás dos Zaqueus da vida, porque eu estou indo atrás das Marias Madalenas, porque eu estou me encontrando com gente que quer, mas eu também estou me encontrando com sacerdotes que estão voltando ao lugar de origem. Quem me pergunta: como posso eu nascer de novo do ventre da minha mãe? Como disse Nicodemos. E os Jesus estavam chamando a nascer da água e do Espírito. Então Jesus ali estava trazendo algo muito certo. O reino funciona assim. Todas as 3 parábolas nós vemos o mesmo princípio. Algo é perdido, algo é achado e há celebração e alegria. Quero te dar um detalhe. Esse filho mais novo, que havia levado a herança e gastado e desperdiçado e sido desorneiro, desorganizado, havia um costume naquela época que Jesus deixa claro quando o pai fala para o filho mais velho: tudo que eu tenho é teu. É que o dinheiro gasto não teria como ser reposto. A consequência da escolha não teria como ser removida. Mas a vida era uma chance de começar de novo, de se levantar mais uma vez. E aquilo também merecia a mesma alegria da ovelha perdida, da dracma perdida, porque afinal de contas era uma vida. Então aquele pai estava dizendo para aquele filho bicudo: olha, para de se pegar em pequenas coisas e de só pensar naquilo que você quer. Começa a pensar naquilo que o pai quer. E o pai se alegra quando alguém que estava morto vive de novo, quando alguém que estava perdido é achado, quando alguém se arrepende dos seus maus caminhos e encontra vida. Porque o pecado tem consequência por si só. Mas quando Deus nos resgata, Ele nos dá a chance de começar uma nova história e acumular novas semeaduras para uma colheita futura. Talvez nós perdemos alguma coisa no meio do caminho, como o filho pródigo. Talvez agora você olhe para as suas mãos e você está sem herança. E você diga: agora? E agora que o Senhor vai te dar força para adquirir novas estações e novas riquezas. É isso que a Bíblia nos garante. E eu continuo repetindo vez após vez: eu sou chamada a pregar Bíblia. Eu sou chamada a pregar a palavra. Nós somos chamados a ser moldados pela palavra. Porque coisas que são ditas para massagem do ego, elas vão te acomodar e te alegrar por um breve momento. Mas vida eterna, milagre, transformação, unção no espírito, renovação de mentalidade, só nasce a partir do momento que a palavra nasce dentro de mim. Então, nós estamos aprendendo aqui com Jesus um segredo para a eternidade. Na primeira parábola, a ovelha se perde sozinha. Ela se distrai. Ela é frágil. E o que acontece? Deus vai. O pastor vai. Oh, que deixas 99. A gente canta isso, não canta? Todo mundo gosta de ser ovelhinha perdida, mas ninguém quer ser uma das 99.
O que acontece? O amor de Deus, ele não é coletivo, ele é pessoal. Deus ama a gente como o corpo ama, mas ele tem um relacionamento individual contigo. Não adianta você ouvir palavras e você chegar em casa e não desenvolver um relacionamento com Deus de oração, um relacionamento com Deus de leitura da palavra. Nós às vezes perdemos coisas de Deus grandes porque negligenciamos o básico. Deus é um Deus sobrenatural, mas Ele usa sementes naturais. Ele usa a tua constância, Ele usa a tua oração, Ele usa a tua fé, Ele usa a tua capacidade. É um monte de gente querendo ficar marombada vendo Instagram. Não vai, amor, porque não passa por osmose. Quem me dera. Hoje eu vou assistir só Instagram de comida saudável. Tô sem comer açúcar. Eu não meta a mão no açúcar. Jesus, sangue de Cristo, me muda. Não, hoje eu vou assistir um vídeo e minha barriga vai trincar. Não, vai fazer abdominal, vai pra academia, vai sofrer um pouquinho. Porque o sofrimento produz a glória que nós queremos. Não é verdade? Nessa estação nós até teremos uma glória na igreja. Pastor Wellington e Maiara, pai da glória, mãe da glória. Não é verdade? Porque é um tempo de glória. Mas glória foi gerada sem um processo, sem sofrimento. Teve coisa boa, né, pra fazer glória, obviamente, mas... Meu Deus. Matando de vergonha o profeta. Ficou desconcertado. O profeta não faz essas coisas não. Faz, minha filha, faz ainda mais. Cheio do fogo de Deus. Então o que acontece? Nós geramos coisas, mas teve espera, teve oração, teve quando que vai ser, como que vai ser. Então quando glória chegar, literalmente glória, porque ela foi gerada por meio de muito anseio. Então esse amor de Deus por mim, por você, ele é um amor individual. Deus não tem um relacionamento com você atacado. Tu já pensou, Jesus está voltando, aí Deus tá arrebatando a mulher e o homem tá deitado na cama, ela segura na mão dele, bora amor. Não, ela vai. E se ele não tem relacionamento com Deus, ele fica. Eu lembro que uma vez eu preguei isso para os jovens. Quem fica ficando, quando Jesus voltar, vai acabar ficando. Por quê? Porque nós achamos que a oração dos nossos pais, a oração do nosso marido, da nossa esposa, vai nos levar. Não, pode ser uma base, um sustento, mas um relacionamento pessoal com Deus é que nos leva para novos níveis. Eu preciso ter meu relacionamento com Deus. Então é por isso que ele vai atrás de uma. Porque havia um relacionamento com aquela ovelha. Ela podia ser uma para qualquer pessoa. Só mais uma ovelha, mas para ele era a ovelha. Que ele iria deixar as outras seguras e ir atrás. Ele vai atrás. O Senhor tem iniciativa comigo e com você. A questão é, nós correspondemos às iniciativas de Deus. A missão é algo ativo, não é passivo. Tem alguém que você está orando por essa pessoa, não ore só. Busque. Como que você está? Está precisando de alguma coisa? Deixa eu levar uma patada, leva outra. Deu numa face, leva outra. Continue amando. O amor tem o poder de quebrar cadeias. Continue orando. A oração tem poder de mover os céus e mover corações. Mas continue agindo. Aplique a teologia do Procurando Nemo. Continue a nadar. Continue a agir. Continue a fazer. Continue. Com a mulher da dracma perdida foi da mesma maneira. A moeda estava perdida dentro de casa. Quantos pais e mães têm perdido filhos dentro de casa? Educação cansa. Eu sei, porque eu sou mãe de 2 coléricos. Ore por mim. Eu vou ver se é colérica, pastora. Colérica só pregando, porque na vida eu sou sanguínea. Eu só quero alegria e diversão. E eu tenho que passar o dia inteiro, ó. Aqui não faça isso. Aqui, ó, vamos lá. A palavra diz isso. Não. Chega de noite, eles ainda estão conversando. Quer aprender teologia, misericórdia. É o dia inteiro. Porque a educação é intencional. Eles são um projeto em formação. Mas às vezes nós damos o nosso filho um eletrônico, deixamos fechar a porta do quarto e não nos responsabilizamos pelo que está acontecendo embaixo do nosso teto. Às vezes nós estamos com um cônjuge sofrendo um problema emocional e nós olhamos para aquele cônjuge, não, te vira o quê? Então ficar solteiro, casou, agora vai. São 2. E a palavra diz que é melhor ter 2 do que ter um, porque quando um estiver fraco, o outro sustenta. Então às vezes dentro da nossa casa tem dracmas perdidas, tem dor que a gente precisa mudar. Isso é um símbolo de pessoas que estão na nossa convivência próxima, íntima, mas que já perderam o brilho, perderam a paixão, perderam o amor. Porque você não coloca um despertador de madrugada, põe a mão na cabeça e fica parecendo aqueles memes.
Comece a fazer coisas que são desconfortáveis para chegar no resultado do propósito de Deus para a tua vida e tua família. Continue amando. Continue crendo. Continue se doando. Porque o nosso maior ministério, o nosso altar, só é sustentado se o nosso bastidor for de verdade. Não é só chegar aqui, não, e olha, aí você chega na igreja. Tem a historinha do menininho que queria que a mãe morasse na igreja. Que diz que a mãe era tão boa quando estava na igreja, quando chegava em casa era o capeta. Quando estava na igreja trabalhava para Deus, quando estava em casa trabalhava para o diabo. Aí o menino, mãe, vamos morar na igreja. Porque não adianta você ter uma imagem. Porque o que sustenta uma vida de verdade é a essência. Não perca as suas dracmas dentro de casa. Acenda a lâmpada. Acenda a luz da palavra. Comece a varrer os ambientes com oração, com movimento, com esforço. E busque até encontrar. Não pare no meio do caminho. Não pare. Não desista. Tem dracmas às vezes perdidas na nossa vida que a gente tem que encontrar. E aí ela encontra, o que ela faz? Ela celebra mais uma vez. Então vamos agora concluir. Vamos para esse bendito filho pródigo. Amor maduro celebra sem perguntar o que ganha em troca. Se alguém fica feliz do seu lado e você não se alegra, você ainda não é maduro nem aperfeiçoado no amor. Mas você pode ser, você pode pedir isso ao Senhor. Se alguém tem uma vitória e você pensa, poxa, podia ter sido eu, né? Eu também queria isso. Também estou esperando. Significa que esse amor dentro de você ainda não está aperfeiçoado. Ele ainda é infantil, ele ainda é melindroso. Você ainda está fazendo bico na porta da casa, ganhou um cordeiro e eu não. E muitas vezes você tem algo reservado em Deus tão poderoso, mas você está olhando para aquilo que você não teve. Você não olha para o que Deus fez, você não olha para os milagres, mas você olha para aquilo que parece que você perdeu. Tu acha que Deus trabalha com uma balança no céu? Tu já pensaste que coisa horrorosa? Deus com a balança no céu, e aí Ele vai pegar a tua medida, a medida do teu irmãozinho, e vai fazer assim, deixa eu ver. E você parece duas crianças pequenas. O pedaço dele do bolo tá maior que o meu. Você já dividiu alguma coisa para criança? E elas olhando assim. Tem uma gota aqui a mais. Você vai dividir para criança, você já fica assim, ó, milimetricamente testando para evitar desafio. Mas tu já pensou uns bebezão de 50 anos na cara? Jesus, olha o dele, tá melhor que o meu. Porque nós gostamos de apontar aquilo que não temos e esquecemos de louvar por tudo aquilo do qual nós fomos poupados. Aquele irmão que estava reclamando desse bendito novilho, ele não sabia o que era comer lavagem de porco. Realmente ele não tinha feito uma escolha pelo pecado, mas ele também não conhecia dormir no relento. Aquele irmão também não sabia o que era a partir de agora não ter mais herança. Aquele irmão também não sabia o que era se sentir abandonado e pensar, se eu voltar, será que eu vou ser aceito? Só quem um dia saiu da igreja e voltou sabia o medo que dá de entrar de novo pelas portas e alguém olhar e me dizer, quem eras tu? Havia uma dor dentro do coração daquele pródigo também. É muito mais fácil eu e você pregar sobre o pródigo. Talvez você já ouviu várias pregações sobre o pródigo. Eu te pergunto, quantas você ouviu sobre o irmão mais velho? Sabe por quê? Porque a gente gosta de pregar sobre quem escolheu pecar. Mas a gente não gosta de pregar sobre corações que podem estar dentro de mim e de você, de fariseu. Não que nós sejamos fariseus, mas existem áreas da nossa vida que podem estar imitando o comportamento do fariseu. Porque o fariseu também teve uma escolha. O fariseu pode não ter escolhido pecar, mas ele escolheu se ofender. Ele escolheu murmurar. Ele escolheu não ver a bondade de Deus na vida do outro. Ninguém deve esquecer o poder da escolha, ninguém. Mas também a gente não deve esquecer do poder que tem um coração certo. Porque as coisas boas se sustentam com o coração certo. E às vezes está dizendo assim, fez isso, fez aquilo. Mas às vezes o nosso coração não está dizendo, Senhor, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Às
vezes eu tô olhando para alguém que tá dando os primeiros passos e tô dizendo, é muito pouco. Mas eu tô todo dia vindo na igreja, indo para casa, e eu não amo mais a presença de Deus. Eu não me alegro mais com o que alegra o coração do Pai. Eu me acostumei com o milagre. Eu me acostumei com a vida eclesiástica. Eu me acostumei com a função que eu exerço. Só que um coração errado vai escolher errado uma hora ou outra. O coração certo é aquele que se preserva e diz, Senhor, eu quero voltar a chorar na Tua presença. Senhor, eu não quero olhar para aquilo que alguém tem ou deixa de ter. Eu quero olhar como que eu posso me alegrar com o que vai no Teu coração. Senhor, eu quero me levantar pela manhã desejando mergulhar na Tua presença. Porque amar a presença de Deus, gente, é só começar. E às vezes você começa pelo esforço, mas você continua porque você se apaixona de novo. Às vezes você se levanta e diz, hoje eu não vou parar não. É que não fazer exercício físico. Tem dia que você levanta e diz, hoje eu não vou. Mas aí você volta e fala, que bom que eu fui, né? Libera endorfina. Aí você volta felizão assim, feliz. Eita, eu fiz. Mesma coisa na presença de Deus. Às vezes você se levanta e diz, hoje eu tô fraco. Tô parecendo a galinha de Guiné. Tô fraco. Mas aí eu mergulho nele. E ele começa a me preencher. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Sede de Ti, cobre-me com Teu calor, com Teu amor, revela-me a mim. Eu tenho fome, eu tenho sede, sede de Ti. Eu tenho fome, eu tenho sede, sede de Ti. Eu tenho fome, eu tenho sede, sede de Ti. Cobre-me com Teu amor, com Teu calor, revela-me a mim. Eu tenho fome, eu tenho sede, sede de Ti. A oração que eu mais faço por essa casa, pela minha casa, pelas pessoas que eu amo, Senhor, dá fome e sede de Ti. Porque alguém que tem fome e sede de Deus quer agradar o Senhor com todo o seu coração. Porque alguém que tem fome e sede de Deus sabe perdoar. Porque alguém que tem fome e sede de Deus sabe se entregar. Porque quem tem fome e sede de Deus ama o perdido. Quem tem fome e sede de Deus tem cuidado de não brincar com as coisas de Deus. Porque quem tem fome e sede de Deus vai lutar para sua família ter vida de Deus. Porque quem tem fome e sede de Deus, todo o resto fica mais fácil. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque quem tem fome e sede de Deus passa pela dor dando glória, passa pelo medo cantando aleluia, passa pela perda louvando, adorando, e vai na vitória sem perder o coração. Porque às vezes a gente fala sobre não deixar Deus no dia mal, mas tem muita gente que quando chega no dia bom não precisa mais de Deus, porque o mundo ficou confortável.
mas tudo passará, o mundo e as coisas que nele há, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Para sempre. Para sempre. Ele dura de geração em geração. Ele dura, ele permanece. E se vocês permanecerem em mim, diz a palavra do Senhor, eu permanecerei em vós. Aleluia, eu quero permanecer. Hora nenhuma Deus recompensou o pecado ou o erro do filho pródigo, porque as escolhas têm consequências. Mas aquele filho que pode representar eu e você na casa de Deus, ele estava tão focado na recompensa que ele não percebeu que ele já possuía. Ele trabalhava num sistema de recompensa. A recompensa que ele queria era maior do que o amor pelo perdido. O que ele queria era mais forte do que ele queria que acontecesse nos outros a partir da vontade de Deus. Ele tinha tanta fome e sede da história dele que ele parou de ter paixão pelas vidas. Ele parou de parar o carro para orar por alguém. Ele parou de se importar com a pessoa chorando no banco da praça. Você já viu como a sociedade se esfriou? Apocalipse diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Jonathan já falou isso muitas vezes, mas eu gosto de dizer, uma das pessoas que eu mais aprendo a não esfriar o amor é com a minha mãe. Porque ela não pode ver uma menina parada que ela desce com comida. Ela não pode ver alguma jovem exposta numa situação de risco que ela para e resolve. Ela não pode ver um menino, às vezes inebriado pela droga, que ela vai lá, conversa e fala sobre Jesus e dá um prato de comida. Eu não quero perder esse amor. E eu não quero que você perca, porque você nasceu para isso. Você não nasceu para a recompensa. Você nasceu para a vida eterna, para ter vida e vida em abundância. Você nasceu para desejar o outro que desejaria você. Você nasceu para amar o próximo como a ti mesmo. Você nasceu para revelar quem Jesus é. Esse irmão, ele olhava tanto a recompensa dele que ele parou de amar a vida. A ovelha foi celebrada, a dracma foi celebrada, mas o pai teve um baita desafio em fazer um irmão celebrar o outro. Quando alguém aqui tem um testemunho de vitória, sabe qual é a primeira coisa que eu faço? Eu me alegro, porque se o meu irmão está sendo abençoado, significa que o meu Deus continua sendo bom. Significa que o coração do meu pai é um coração por vidas que se importa. Significa que eu posso confiar que ele também cuida de mim. E não há nada que eu precise que eu não tenha. E nada que eu não tenha que eu precise. Porque ele é justo. Deus não é um Deus que age com balança e com pesos injustos. Mais uma vez, quem diz isso? A Bíblia! A Bíblia é linda. A Bíblia é linda. Eu sou apaixonada. Sou apaixonada por esse Deus. O coração daquele irmão estava na posse e não na alegria do outro também poder pertencer. Não estava na alegria de saber que o outro poderia se desenvolver e restaurar a própria história. E talvez um dia você já se sentiu assim, como esse irmão que voltou e disse: acho que ninguém está muito feliz não, que o pai está me celebrando. Ou talvez você olhe para si mesmo e diga hoje: cara, eu estou tão preocupado às vezes com as minhas coisas. Eu estou tão preocupado às vezes com o meu descanso. Eu estou tão preocupado com a minha poupança que eu não consigo comprar um sapato para uma criança que está andando descalça. Eu estou tão preocupado às vezes em me abastecer que eu não vejo a dor do irmão passando a necessidade de saúde. Eu estou tão preocupado que a minha igreja esteja tão bonita, que esteja tudo tão bem, tão performático. Deixa as crianças para depois. O que sobrar, né? Não é assim não. Ah, eu tô tão cansado, eu vou correr para casa. Perdão, irmãos, hoje eu não vou orar por ninguém, não vou falar com ninguém, eu vou descer pela coxia. Afinal de contas, eu sou o popstar de Jesus. Ah, fala sério. Quando foi que nós perdemos o primeiro amor? Ai, tô com tanto problema sério, sabe? Eu tô tão ansioso na última estação. Pra quê?
que eu vou servir alguém? Para que eu vou dar um abraço? Porque quem serve acha que está fazendo algo por alguém, até descobrir que quem serve está sendo servido pelo próprio Deus. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Sabe, nas promessas de Deus e na casa do Pai tem lugar para todo mundo. Ainda tem lugar na casa do Pai. Ainda tem lugar aqui. Ainda tem cadeira para sentar gente por quem a gente ora. Ainda tem cadeira pro irmão que tá na praça agora e tá indo para centro de recuperação voltar e ser restaurado. Ainda tem lugar para as Marias Madalenas, pros Zaqueus. Ainda tem lugar para você e eu. Ainda tem lugar. Não importa quão fundo você desceu, ou não importa quão perfeito você seja, nós somos chamados a viver em harmonia. Minha avó sempre me ensinou: quem aponta um dedo para alguém é 3 para si e 1 para Deus. Quando você acha que está julgando, a Bíblia diz: julgais e sereis julgados. Do mesmo jeito que a semente de amor não volta vazia, a semente de julgamento você também colhe. Não é porque Deus é punitivo, é porque a vida cristã é clara. Você tem que plantar e colher. Quer plantar chuchu e colher morango? Quer plantar pepino e colher melancia? Não vai. Comece a arrancar as ervas daninhas das colheitas anteriores que você tinha e dizer: Senhor, se tem um fariseu em mim, mata hoje. Se tem em mim um pródigo com medo de voltar, mata hoje. Se tem em mim alguém diferente ao que vai no teu coração, Senhor, mata hoje. Sabe, gente, Adão, lá no comecinho, também pecou. Ele também teve consequência. Mas sabe de uma coisa? Deus nunca optou por não dar uma nova chance a ele. Você tem uma nova chance. Você tem uma nova chance. Talvez o seu pecado seja pecado de crente, seja a fofoquinha aqui, seja o orgulho ali, seja o farisaísmo disfarçado de coerência. Não sei se o Luan tá aqui hoje. Ele tá aqui? O Luan? Tá não? Deve vir no culto da noite. Mas às vezes a gente pensa assim: Deus observa a gente quando ninguém vê. E a gente tava lá no Jantar das Luzes e, gente, meu coração aqueceu quando eu vi aquele menino. O Luan é um jovem aqui da nossa casa. E ele tava o tempo inteiro, gente. O pessoal com aquela sujeira da rua, com aquele cheiro. E eu vi o Luan orando por todo mundo e abraçando e dando cheiro. Parecia que ele tinha reencontrado o melhor amigo da semana passada da escola. E ele orava pelo povo e o povo começava a se quebrantar. E ele dava cheiro assim, apertava com aquele jeito dele, né, maroto assim, jeitinho de jogador. E ele começando a abraçar todo mundo e dando cola e apertando. Os irmãos dançando com as pessoas. Sabe por quê, gente? Porque Brennan Manning dizia: o evangelho não é nada mais, nada menos do que um mendigo. Isso é um necessitado dizendo ao outro onde que tem pão. E sabe quem é o pão? Ele é o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. A Bíblia fala que Jesus é o pão da vida. Eu e você não somos nada mais, nada menos que um mendigo apontando aos outros onde que a gente encontra pão para continuar de pé, para lutar mais um dia, para vencer mais uma batalha. Não importa a roupa que você usa, o corte de cabelo que você tem, se você come em restaurante de R$10 ou de 1.000, uma coisa é certa: só há um pão que mata a nossa fome, só há uma água que mata a nossa sede. Jeová, 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 Jeová.
Jeová. Provérbios 21:2 diz: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas é o Senhor que pesa no coração quando a gente toma uma decisão errada. Os judeus e fariseus naquela época, eles entendiam que quanto maior a sua recompensa, maior era o amor que você recebia. E Deus ensinou que quanto maior for a misericórdia que você recebe, maior é o amor que Ele tem por você. Quem é aquele que dá o seu filho, que não amou a própria vida por amor a mim e a você? João 3,16. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus entrou no lugar desse irmão. E sabe o que Jesus faz quando você volta? Ele celebra, Ele se alegra. E Ele diz ao Pai: eu daria a minha vida para que Ele voltasse. Eu daria a minha vida. Não é só sobre voltar ao Evangelho, é sobre voltar para o propósito que você abandonou no meio do caminho. É sobre você voltar para o casamento que você desistiu. É sobre você voltar a sonhar com um filho que você enterrou o sonho. É sobre você voltar para os lugares que Deus te chamou, lugares de onde você nunca deveria ter saído. Eu e você sempre somos pródigos em alguma área. Eu e você sempre somos o irmão mais velho em alguma área. Mas hoje o Senhor chama eu e você para um lugar de relacionamento, para acordar durante a noite. Eu quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez. Queimando de amor por ti. Nós teríamos a ceia agora, mas a ordem de culto não é do Senhor Jesus? Combinado? Pastor Felipe vai subir aqui. Eu quero que nós façamos um clamor em unidade. Ele vai fazer um chamamento espiritual a vocês. E alguns de nós vamos se sentir desafiados nessa manhã. E se você se sentir desafiado, não para não. Não para no meio do caminho. Não desiste do lugar que Deus te chamou. Hoje nós vamos apelar a céus e terra. Libertem os filhos de Deus. Libertem as mentes esgotadas. Libertem os corações adoecidos. Libertem aqueles que não conheceram ainda Jesus. Deixe vir todos os que têm fome e sede, e Ele será